Vamos prosseguir na mensagem desta noite, que tem como tema Livra-nos do Mal. E ela é baseada naquela oração de Jesus Cristo, quando os discípulos perguntaram para Jesus: ensina-nos a orar. E qual foi a mesma oração? Vamos repetir? Vamos lá? Qual foi a oração do Pai Nosso? Não, vamos começar mais forte, né, irmãos? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também aos que nos ofendem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querida igreja, Mateus 6,13, Jesus Cristo, aparentemente ele aponta, ensinando aos seus discípulos que, como parte integrante da oração de um cristão, depois de agradecer a Deus na composição da oração, ele não queria ensinar uma ladainha para ser repetida, não é isso, ele queria ensinar o modelo. Então a gente começa enaltecendo, engrandecendo o nome do nosso Deus, temos consciência da nossa limitação e do nosso pecado, queremos repartir o pão, queremos cuidar das nossas inimizades, mas acima de tudo ele diz: livra-nos do mal. Essa expressão livra-nos do mal é uma expressão muito forte. Se nós formos analisar teologicamente esse livra-nos do mal, nós vamos ficar boquiabertos com as implicações teológicas que tem uma expressão como esta. Aparentemente parece que Jesus Cristo disse que um cristão ele tem que estar atento e pedindo livramento o tempo todo, porque essa deveria ser a oração que seria o modelo de todas as orações. E hoje vivemos num mundo cujos dias são maus, dias difíceis, irmãos, e parece que pelo que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, nos últimos dias nós teremos dias trabalhosos, dias difíceis. Então naturalmente nos tempos mais difíceis da nossa vida, tem que estar sempre nos nossos lábios: livra-nos do mal. Vivemos num mundo de inseguranças, de intranquilidades, e é por isso que expressões como esta, livre-nos do mal, quando Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, ele faz isso de maneira preventiva, dizendo: vocês devem orar desta maneira. Agora, hoje, nós vivemos normalmente, sempre nos lamentando das coisas difíceis que nos acontecem, e queremos sempre achar uma explicação porque o mal é mal, e porque determinadas coisas acontecem com gente boa, porque todos nós temos um padrão de bondade, seja ele qual for, e nunca conseguimos entender porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, como se fosse uma dicotomia. A gente sempre fica do lado do bem e do mal, sempre com isso na mente. E aliás, quando examinamos a história da humanidade, tudo diz respeito ao bem e o mal. Essa dicotomia atravessa séculos, religiões, nações, superstições e tudo mais que nós possamos imaginar. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui é aquela concordância com outro texto da palavra de Deus que diz que o mundo jaz no maligno. E pelo fato do mundo estar submerso no maligno, quando Satanás e seus anjos escolheram esse planeta para fazer a sua habitação, nós corremos o risco de estarmos expostos à maldade do inimigo das nossas almas. E muitas vezes não entendemos que a oração do Pai Nosso é uma oração preventiva, que deve ser praticada na nossa vida sempre. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. E para a gente poder ter uma ideia disso, qual foi a última vez que você orou clamando pela defesa de Deus pelos seus entes queridos? Uma oração de guerra, uma oração de batalha. Talvez por repetirmos sempre a oração do Pai Nosso,
nós cheguemos à conclusão de que simplesmente livra-nos do mal é uma expressão retórica, poética. Não, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é muito importante. Ele está dizendo: se vocês estão pedindo para mim, para ensinar vocês a orar, eu quero que vocês olhem da maneira correta. É assim que vocês devem orar. Há duas tradições a respeito disso. A primeira é que Jesus Cristo fez esta oração e os discípulos ouviram. Há uma outra versão que diz que provavelmente Jesus Cristo, como um mestre, como tendo a virtude rabínica, mesmo estando no meio da conversa, normalmente quando eles queriam que uma frase fosse repetida, e aí a gente chega no tempo de hoje, em que quantas vezes cristãos são chamados de ridículos, quando o pastor diz assim: repita essa expressão. Mas isso é uma expressão rabínica. A repetição é uma maneira poderosa de aprendizado. E segundo a tradição, na tradição rabínica, quando o rabino falava a respeito da palavra de Deus, citando literalmente a palavra de Deus, a maioria deles colocava realmente a túnica sobre a sua cabeça. E quando ele queria ser repetido, ele tirava e olhava para os seus seguidores, e eles repetiam. Então há duas maneiras de entender esse texto: Jesus só falando e descrevendo, e uma em forma de repetição. Para nós, tanto uma quanto a outra versão nos deixa claro que Jesus Cristo, de maneira preventiva, diz assim: eu ensino o segredo da vida a vocês, é a oração. Deus declara o segredo. Então nós temos que entender que o segredo da vida de um cristão é a oração. Então precisamos perguntar: você é uma pessoa de oração? Sim ou não? Não tem assim mais ou menos, pastor. Ou você é ou você não é. Aí eu oro de vez em quando. Então vamos lá, vamos fazer o exercício que a gente faz todos os anos aqui desta igreja, geralmente no final do ano. Vamos antecipar. Se eu tirar as suas orações para a refeição, porque nesta é quando o cristão mostra o seu virtuosismo. Ele ora e só Deus para detê-lo, porque ora pela refeição. E o nosso apetite é tão grande. Alguém já disse que as nossas orações são curtas, não é? As orações são curtas, mas os sons dos talheres são longos. Talvez seja isso. Mas se eu subtrair as orações que você faz para a refeição, tirar elas de lado, como que é a sua vida de oração? Você é uma pessoa que ora bastante? Você está com sempre o seu pensamento voltado para Deus? Em cada momento de solitude, quando você está consigo mesmo, consigo mesma, minha irmã, você está sempre orando ao Pai? Ou simplesmente a oração é alguma coisa meio forçosa na sua vida? Quando Jesus Cristo ensinou a orar, Ele estava dizendo o seguinte, quando Ele coloca lá no fim: livra-nos do mal, Ele está dizendo: o grande problema da oração que eu estou ensinando a vocês, é vocês não terem a perspectiva que um cristão está em grupo de risco. Ele será sempre alvo do levante do inimigo contra a sua vida e contra a sua existência. Por isso, a oração preventiva diz: livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É preventivo. Mas muitas vezes, por repetirmos uma oração que Jesus Cristo sugeriu aos seus discípulos, nós corremos o risco de passar por cima por pequenas nuances que são importantes. E essa expressão livra-nos do mal, ela é importante. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem devorar. Mas é curioso quando Deus diz assim: se você me invocar, se você invocar o meu nome, eu estarei presente na sua vida. Desde a minha conversão sempre fiquei muito incomodado com isto. Parece que é mais ou menos assim: o inimigo das nossas almas nos ronda
nos cerca procurando devorar. Ele está sempre ao derredor. Mas o Deus a quem eu sirvo, ele precisa ser invocado. Quando eu olho para alguns salmos, ele diz que Deus está em todo lugar. Se eu subir aos céus, ele vai estar. Se no mais profundo mar eu for, ele vai estar. E a gente diz assim: Senhor, então explica para mim o que significa isso. Se tu és um Deus poderoso, do jeito que o Senhor é, e o inimigo é limitado, como que o inimigo sempre me ronda? E por que o Senhor às vezes fica em silêncio e precisa ser invocado para se fazer presente na minha vida? É simples o princípio. O grande problema nosso não é Deus, e o grande problema nosso não é o diabo. O grande problema nosso é o pecado que mora dentro de nós. Como dissemos domingo passado, o grande inimigo de nós mesmos somos nós. Nós vivemos nos auto-sabotando aqui dentro. Por termos uma natureza pecaminosa, nós estamos muito mais propensos ao mal do que ao bem. Mesmo que Cristo Jesus tenha feito a sua obra na cruz, o nome dele tem que ser invocado. É por isso que, quando dissemos semanas atrás que a oração secreta tem um poder inacreditável, quando alguém procura o seu cantinho da casa, o seu quartinho secreto, fecha a porta atrás de si e ora ao Pai, o poder que existe nisso nós não conseguimos avaliar. E agora, quando recordamos desta oração, a impressão que eu tenho, quando a gente diz para Deus, venha o teu reino, nós estamos dizendo: Pai, eu quero ficar alinhado com a tua vontade. A minha natureza pecaminosa não deve prevalecer na minha vida. Eu tenho que minimizar o pecado em mim, para que o mal não tenha poder sobre a minha vida. Porque vale aquela regra: o bem que almejamos tanto fazer, não praticamos, mas o mal que não desejamos, esse praticamos sem perceber. Maldito homens que somos. Esse sentido de malignidade, de termos um corpo propenso ao mal, deve ser vigiado. Porque por natureza nós somos tendenciosos. O pecado nos domina e nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. Foi para isso que veio Jesus e morreu naquela cruz, para destruir o poder das trevas. É para isso que ele veio. E o que ele diz para nós? Invoca-me, eu estarei presente na sua vida. Não é isso que a gente canta nas nossas canções aqui? Invoca-me, eu vou estar presente na sua vida. Porque quando eu invoco o nome de Deus, eu estou substituindo velhas tradições do Antigo Testamento, como tomar uma pedra, imolar um animal, acender o fogo, partir as entranhas do animal, separar aquilo que Deus mandou separar e queimar aquela oferta em cheiro suave na presença do Pai. Mas não se esqueça que não era sacrificar para matar animais, não era matança de animais. É que havia o simbologismo da questão do pecado. Mesmo que a pessoa fosse bem pobre e não pudesse entregar um cordeiro sem mancha, sem mácula, ele podia entregar um casal de rolinha ou uma pomba, e seria aceito por Deus. Mas o grande segredo não estava no altar, estava naquilo que antecedia o altar. Se era um animalzinho, o homem colocava a mão sobre o animalzinho e num gesto de fé, ele transmigava o seu pecado para aquele animalzinho. Ele confessava o seu pecado e agora o sumo sacerdote, junto com os sacerdotes, pegava o animal para o sacrifício. E no momento que aquele animal era aceito no altar, aquele homem era perdoado do seu pecado, porque ele ofereceu um sacrifício aceitável. E muitas vezes ele era um ladrão. Era costume do sacerdote apanhar na bacia de cobre um pouco de sangue e colocar na mão.
e a palavra existia: vai e não peques mais. Por esta razão que Jesus Cristo, sendo o mestre dos mestres, quando ele libertava alguém do pecado, ele dizia: vai e não peques mais. Mas agora Jesus Cristo, no ponto central da história, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra foi completa. Eu não preciso mais sacrificar animais. Mas hoje, a confissão dos meus lábios, o arrependimento da minha alma é a substituição daqueles animais que eram sacrificados. Acabamos de cantar que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Eu não preciso mais de oferendas. Eu não preciso mais de sacrifícios. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente na cruz do Calvário. Eu não preciso pagar nenhuma promessa. Porque cada vez que eu pago uma promessa, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. E querida igreja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente. Eu não preciso mais me sacrificar. O justo morreu pelo injusto, o santo morreu pelos pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu naquela cruz, e aleluia por isso. É conceito bíblico. Mas agora esse Cristo diz assim: gente, o pecado é muito próximo de vocês. Eu sou santo, mas vocês são pecadores. Quando vocês orarem, evite vãs repetições. Por favor, glorifique seu Pai que está nos céus. Compreenda e alinhe-se que o reino de Deus é chegado sobre a face da terra. Por favor, glorifique o nome de Deus tanto na terra quanto no céu. O pão e um pouco de água a cada dia que Deus nos dá tem que ser suficiente para nós. Todo o restante que possuirmos na face da terra são extras que Deus nos concede. Seja agradecido pelos extras de Deus. A promessa a respeito do pão: o justo não vai mendigar um pão, nem a sua descendência sofrer privações. É promessa de Deus. Creia nisto. Mas ele disse: gente, há uma questão. Você deve tratar aqueles que te ofendem, perdoar como quem perdoa a dívida. E agora ele diz que Deus possa nos ajudar quando formos induzidos à tentação, quando o meu corpo mortal, propenso ao pecado, me inclinar a atos pecaminosos. Quando isso acontecer, nós só podemos dizer o seguinte: livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do pior, porque o resultado deste corpo mortal é pecar, e eu não quero pecar. Livra-me, Senhor, de toda esta malignidade. É muito forte o termo. Por isso, quando a gente olha o término dessa oração, parece que sempre haverá oposição a esta oração. Tanto é que Jesus diz assim: ore isto, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Parece que a palavra livrar-nos do mal é a chave desta oração. Tanto é que os estudiosos continuam até hoje perguntando qual que é a extensão, qual que é a profundidade, qual a largura e a altura da manifestação do mal sobre o gênero humano. Os teólogos estudam isso. A filosofia pensa sobre esses fatos. E qual o motivo? O motivo é muito simples de entender. É muito óbvio de entender que mesmo tendo um Deus grande como nós temos, infelizmente o coração pecaminoso nosso está sempre sabotando o melhor da nossa vida. E nós temos que vigiar. Por isso a palavra livra-nos do mal. Essa palavra livra-nos do mal parece que é uma advertência. E hoje, mais do que outros tempos, nós temos que cuidar disto. Pecado não é fácil. Pecado é destrutivo. Por isso, quero deixar com vocês 7 reflexões, 7 fatores para a sua reflexão. Primeiro dele, amada igreja, o pecado é contrário e sempre contraria a vontade de Deus.
ele é contrário a tudo que Deus criou e contraria a vontade de Deus. Então, perguntei sobre oração, e agora eu quero perguntar a respeito de pecado. Às vezes eu me frustro como pastor. Eu vejo pessoas boas que erram o alvo. Um amigo meu, conversando alguns meses atrás, e mais tarde ele publicou a frase, e ele foi muito feliz. Ele disse lá atrás para mim: Wagner, às vezes nós pastores queremos tirar o fruto do Espírito Santo da vida de cristãos que nem convertidos são. A gente quer exigir de crentes o fruto do Espírito Santo, quando na verdade as pessoas nem convertidas são. E a gente diz: o que a gente faz? Ele falou: é que o pessoal vai ficando, né? Vai ficando na igreja, o ambiente é bom, canta louvores, fala de coisa boa, o ambiente não é pesado, é leve, e a gente vai ficando. Então de volta estou eu aqui para dizer: você é uma pessoa convertida? Se você ainda não entregou a sua vida, o seu coração a Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, faça isso ainda hoje, porque o pecado é destrutivo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, irmão. E quem peca, irmãos, vai descendo os degraus da humanidade e vão se parecendo como animais irracionais. E eu vejo isso claramente, as pessoas vão declinando de uma maneira que a gente não sabe explicar. Como que um pecado chama outro pecado? E daqui a pouco você é dominado pelo pecado. Resta pouco de você, e há mais de pecado na tua vida do que qualquer outra coisa. Por isso, temos que entender e dizer que o pecado é contra a vontade do Pai. Não agrada a Deus o nosso pecado. Não agrada a Deus. Isso foge, contraria a vontade do nosso Deus. Em segundo lugar, o pecado é destrutivo para tudo que Deus criou, irmãos. Lembra-se lá desde o começo, na criação, a Bíblia diz que havia desordem. E Deus, pela sua palavra, colocou tudo em ordem. Ele criou todas as coisas. E Ele disse ao primeiro casal que eles deveriam obedecer aquilo que Deus determinava. E eles comeram do fruto daquela árvore. Eles desobedeceram. Mas Deus não veio na terra para puni-los. Veio para didaticamente ensiná-lo o quanto que o pecado seria destrutivo e mancharia a escala da humanidade em grandes proporções, por conta da desobediência. Mas Deus foi o primeiro a derramar sangue. Ele matou um animal. Ecologicamente o mundo passou a ser abalado depois daquela primeira morte. O homem e a mulher jamais tinham visto alguém morrer. Eles só tinham visto vida, mas agora vai ver morrer. E Deus mata aquele animal. Deus corta a pele daquele animal. Eu fico imaginando Eva olhando para aquilo e dizendo: eu não quero ver isto. E Deus diz: abra os seus olhos e veja, porque todas as vezes que você pecar, haverá um preço a ser pago, e sem derramamento de sangue não haverá perdão de pecados. Não haverá. E a Bíblia diz que Deus os vestiu de peles, porque eles entenderam que eles estavam nus e estavam com vergonha do Deus Altíssimo. Deus os vestiu. Deus os vestiu. O pecado é repugnante, irmãos. E é por isso que nós não podemos alimentar dentro de nós a nossa inclinação pecadora.
Os índios norte-americanos não tinham uma palavra para pecado. E os missionários, quando os ingleses começaram a pregar o evangelho, encontraram essa barreira a respeito da palavra pecado. Mas estando na região do Colorado, um dos missionários descobriu que havia um conceito que era comum entre todas as tribos, e era o seguinte: dentro de todos os homens existe um cão bom e um cão ruim. E os missionários, para ensinar o sentido de pecado, disseram: o cão que você alimentar mais, ele vai prevalecer. Se eu alimentar o cão bom, a minha vida vai ser boa. Se eu alimentar o cão mau, a minha vida vai ser mal. E disse o Senhor Jesus: livra-nos do mal. Porque o mal de perto nos rodeia, mas muitos de nós não sabemos aquilatar o efeito do pecado dentro de nós. Ele é destrutivo. Por causa do pecado, guerras aconteceram no mundo e continuam acontecendo. Inimizades são levantadas, muros são erguidos por causa do pecado. Porque esse pecado é destrutivo. Destrói famílias, destrói pessoas boas, ele é destrutivo. Nós temos que entender que o pecado é destrutivo no gênero humano. E não somente isso, o nosso Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Deus ama o homem pecador, mas Ele não tolera o pecado. Como alguém pode se relacionar com Deus vivendo uma vida pecaminosa? Deus vai continuar nos amando sempre, mas quando nós chegamos e nos apresentamos ante Ele com os nossos pecados, Deus não tolera o pecado, porque desde o início da história Ele sempre providenciou a libertação e o domínio do pecado na vida do homem e no gênero humano. E a resposta última dele foi dada na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado, está consumado. Ele venceu, e é o que a gente mais canta na igreja hoje. Mas nos esquecemos que Deus não tolera o pecado, mesmo amando o homem pecador. Em quarto lugar, Deus nos ama e providenciou a solução do pecado. A solução do pecado está em Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está a solução. Como se nós fôssemos até o Calvário, impuséssemos a nossa mão na pessoa de Jesus e disséssemos: estou transmigrando todo o meu pecado. E Ele espontaneamente disse: eu levo o pecado de todos aqueles que existiram e de todos aqueles que haverão de existir. Eu carrego nesse madeiro, eu serei imolado, eu serei crucificado, eu serei morto. Ao terceiro dia eu ressuscitarei e vencerei a morte. Portanto, não se deixe dominar pelo pecado, porque o pecado é a maior barreira que pode existir entre Deus e o homem. Mas no mundo de hoje, estamos brincando de pecar, como dissemos hoje cedo, porque Deus perdoa. Não temos mais temor de Deus no nosso coração. Irmãos, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ele peca cada vez menos. Porque cada vez que ele peca, o Espírito Santo de Deus se entristece dentro dele, dentro dela. A pessoa pode conhecer a verdade, mas se escolher uma vida pecaminosa, o Espírito Santo de Deus já está entristecido dentro dele, dentro dela. Mas parece que esse temor de Deus já não vale mais. Todo mundo diz a mesma coisa: Deus é amor, Ele compreende. E no dia da minha morte, Ele vai contrariar a sua palavra e vai me absolver. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Ele diz que o pecado é destrutivo. E eu e você precisamos entender que a solução já foi dada.
E eu tenho que viver a minha vida confessando os meus pecados na presença de Deus. Esse é o momento mais importante do dia. É quando você fecha a tua conta diariamente com Deus e quem sabe você diga: Pai, me perdoe. E se hoje, Senhor, eu cometi o pecado contra alguém sem perceber, mesmo que pela minha atitude, pela minha palavra, pela minha postura, por algo que eu declarei, eu magoei e feri o coração de alguém, me perdoa, Senhor. Zera a minha conta. Eu preciso do teu perdão. E é sempre nesses momentos que Deus é misericordioso e coloca na nossa mente o nosso pecado. Não nos acusando, porque Deus não é acusador. Mas o Espírito Santo de Deus puxa a ficha e diz: é isto, meu filho, é isto, minha filha. Ah, Senhor, agora eu me lembro, eu não devia ter dito aquela palavra, me perdoa. Eu vou procurar restituir o que eu fiz de errado para com esta pessoa. Eu me arrependo, eu quebro o meu coração, eu rasgo as minhas vestes, eu coloco o meu rosto em terra, eu coloco cinza sobre a minha cabeça, naquela linguagem poética dos Salmos, mas é arrependimento verdadeiro. Max Lucado, quando escreve um dos seus livros, diz que é muito difícil por um ser humano ter consciência a respeito do seu próprio pecado, mas pior do que isto, é ele se arrepender do pecado que ele sabe que ele praticou. Parece que o caminho do arrependimento é muito difícil. Mas em quinto lugar, Jesus Cristo morreu e venceu a morte, igreja, aleluia. E ele derrotou o pecado. Ele derrotou o pecado. E aí, mesmo que eu me torne repetitivo, eu quero ser repetitivo, como os bons rabinos repetiam, para as pessoas entenderem o poder daquilo que a gente está falando. Imagine comigo a cena. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz que Ele dá o seu suspiro de morte e morre na cruz. Ele expira na cruz. Expirou. Atestado de óbito. Jesus de Nazaré é declarado pelo soldado romano morto. Normalmente se tiraria aqueles homens da cruz e eles iam até naquele lugar chamado caveira, irmãos, tinha um buraco gigantesco e eles jogavam o corpo da pessoa naquele lugar para ser comido pelos abutres. Não pense vocês que tinha um cemitério, o cemitério dos profanos, o cemitério de quem fez mal. Não, irmãos, era muito cruel. Os romanos sempre foram muito cruéis. E se você parar para pensar que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo, e Ele veio naquela esfera do Império Romano, Ele veio para morrer de maneira cruel. O que deveria ser feito com o corpo de Jesus era arrancar da cruz, pegar pela mão e pelo pé e jogar naquele buraco. Porque aquele lugar tinha que ser mal cheiroso, apodrecido, abutres comendo aqueles corpos, e ninguém deveria tocar aquilo. Bom, o judeu não trocaria, porque senão ficaria imundo. Mas se qualquer parente de algum malfeitor quisesse tocar, não conseguiria, porque eles eram jogados um em cima do outro, e era muito comum a crucificação no tempo dos romanos. Mas por uma razão divina, nenhum osso de Jesus foi quebrado, para que se cumprisse as profecias bíblicas. E agora, José de Arimateia e Nicodemos vão retirar o corpo de Jesus da cruz. Lembre-se que Nicodemos é aquele camarada que estava com vergonha de Jesus no início do Evangelho. Fui ter com Jesus à noite, porque sendo mestre da lei, não queria ser visto e reconhecido pelos judeus do seu tempo. Por isso foi à noite.
foi incomodar o sono de Jesus. E Jesus o recebeu e disse: é necessário que você nasça de novo. Naquele começo, ele está envergonhado. Mas no dia que Jesus morreu na cruz, ele foi junto com João de Arimateia e arrancou o corpo de Jesus da cruz. O corpo de Jesus não foi jogado naquele fosso. A Bíblia diz que havia ali perto um sepulcro novo, onde ninguém tinha sido ainda colocado. E esse homem rico, José de Arimateia, colocou o corpo de Jesus naquele lugar. E agora Jesus Cristo vai ser colocado naquele sepulcro. A grande pergunta que os cristãos fazem é o que Jesus Cristo ficou fazendo enquanto ele esperava os acontecimentos. Para alguns, Jesus ficou fazendo palavra cruzada. Ele é Deus. Quando colocou lá, ele abriu os olhos e disse assim: esse povo pensou que eu morri, mas eu não morri, eu estou vivo e tudo mais. Enganei vocês, a turma rolou a pedra, ele bateu na pedra e disse assim: estou vivinho. Não, irmãos, a Bíblia diz pela boca de Pedro que Jesus foi até o inferno para testemunhar a espíritos em prisão. Nós não entendemos a dimensão quando ele disse: livra-nos do mal. Nós somos humanos demais para entender a extensão da palavra mal. É dramático. Mas eu fico imaginando Jesus olhou para o inferno e durante a sua morte, enquanto seu corpo estava deitado naquele sepulcro novo, Jesus Cristo em espírito foi até o inferno. Porque, irmãos, ele se preparava para subir para o Pai. E ele literalmente carregou sobre os ombros o pecado de toda a humanidade. De todos que haviam morrido, de todos que morreriam por aqueles dias, e todos aqueles que deveriam viver depois de Jesus Cristo. Ele carregou literalmente sobre si o pecado de toda a humanidade. Da mesma forma que lá no sacrifício anterior se colocava a mão para transmigrar o pecado, aquele pequeno animal, para que ele fosse substitutivo, agora Jesus Cristo carregou sobre si o pecado da humanidade. Quando Jesus Cristo morreu naquele sepulcro, ele sentou na beira do precipício, entre o que existe mais humano e o mais divino. E pela boca de Pedro, ele diz que Jesus Cristo desceu. Ele deu um salto e foi até o inferno. Ele olhou nos olhos do diabo e disse: eu venci. Eis aqui o pecado de toda a humanidade. Ele será deixado no inferno, porque eu subo para o meu Pai. O Deus Criador, cujos planos nunca poderão ser frustrados. E agora é claro, as mulheres naquele domingo cedo foram correndo até o sepulcro. O sepulcro estava com a pedra removida. Foi o domingo da grande descoberta. O corpo de Jesus não estava mais ali. Mas sentado um anjo à cabeceira e outro aos pés, perguntaram: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Que mensagem, irmãos! Que notícia maravilhosa, as boas novas de Deus!
Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Corra, diga a todos, diga ao mundo, que ele venceu. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Por isso eu e você podemos dizer: Pai, livra-nos do mal, porque Ele é especialista em livrar aqueles que assim o invocam para livrá-los do mal. Use mais esta oração na tua vida, porque você não imagina quantas vezes o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, correu na presença do Pai e disse: livra ele deste acidente, porque o maligno se levantou contra ele. E quantas vezes você está num canto da tua vida resmungando, enquanto Deus é o grande libertador seu, é o grande provedor, é o grande cuidador da tua vida. Porque Ele continua ouvindo a oração simples que diz: livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. E é glorioso saber que as mulheres foram, correram, falaram aos discípulos, eles correram, examinaram tudo, e disse: não está aqui. Agora elas começaram a chorar, e agora Jesus Cristo, com um corpo de glória, se manifesta a elas. Quando por detrás dela Jesus Cristo apareceu, as mulheres tinham como que os olhos encobertos, a beleza maravilhosa de Cristo Jesus com um corpo de glória, parece que ocultava a humanidade de Cristo, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus Cristo diz para uma delas: Maria. E com a voz e com a expressão, ela olha e faz a grande descoberta. E diz: Mestre, é o Senhor. Se naquele momento aquela mulher perguntasse: onde o Senhor andou? Ele diria: eu fui até o inferno, deixei o pecado, venci o mundo, e agora diga para os meus discípulos que eu já vou subir para a presença do meu Pai. E sabe qual é o lugar que Ele tem hoje? Ele está à direita do Pai em majestade, e intercede por aqueles que são seus. E se você pertence a Deus, você diz assim: glória a Deus, porque Ele está à direita do Pai em majestade e intercede por você. Agora, se Ele intercede, Ele é o intercessor disponível. Sabe como você dispara o gatilho para que o intercessor venha? Você vai dizer: Jesus, livra-me do mal. Livra-me do mal. Do pecado que tão de perto me rodeia. Livra-me do mal. Me livra-me deste corpo mortal, Senhor. E Jesus vai dizer: eu já estou indo ao teu encontro, porque eu tenho prazer em responder esta oração. A oração mais absoluta, mais incrível que um crente pode fazer. Minha irmã, dobre seu joelho. Seu marido sai para trabalhar junto com seus filhos que vai para a escola. Dobre seu joelho e diga assim: Senhor Deus, livre minha família do mal. Se o inimigo se levantar, Pai, passe como um rolo compressor em cima dele, porque essa família pertence ao Senhor, já é escolha feita, essa família é consagrada ao Deus Altíssimo. Meus filhos são teus, Senhor. Meu marido é teu, Senhor. Ele não é meu não, ele é teu. É convicção de vida. Aí o livrar do mal é preventivo, porque me torna alerta a respeito da possibilidade do mal na minha vida. Porque senão estaríamos com a Alice no País da Maravilha, achando que cada obstáculo que encontramos é um mundo imaginário. Não, irmãos, esse mundo é cruel. Esse mundo jaz no maligno, e a fé que pode vencer o mundo é a fé de um cristão. Um cristão tem poder de vencer o maligno, e quando um crente ora, algo sobrenatural acontece. Quando um crente ora, Satanás treme. Vera, ora mais pela tua descendência, Vera. Clame a Deus de todo o seu coração,
E peça sempre: Vera, livra-me do mal, livra os meus queridos do mal, porque na prevenção desta oração existe a liberdade com que eu e você temos um relacionamento vivo e secreto com Deus eterno. Dias atrás alguém me disse assim: pastor, eu conheço pessoas importantes. Pastor, eu sou uma pessoa muito querida e respeitada. Pastor, o que você quiser e a sua igreja precisar, é só falar. Eu achei que tinha uma mensagem subliminar naquela palavra. Na mesma hora parece que o Espírito Santo de Deus disse assim: o que esse camarada está tentando dizer? Tomamos um café junto. Quando terminamos o café, eu digo assim: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ser uma pessoa influente, você pode ter poder na tua mão, você pode ter todas as amizades do mundo, mas meu amigo, você é perdedor, porque eu venci. Eu sou amigo de Jesus Cristo, o Senhor de todo o universo. As conexões que esse Deus tem, elas são maravilhosas e você ainda não conhece. O network seu no mundo pode ser valioso, mas se você estiver desconectado de Deus, você é um zero à esquerda, meu amigo. A tua ajuda é bem-vinda, mas eu continuo olhando para o alto, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Irmãos, os homens podem ter poder, mas todo poder e autoridade pertence a Deus. E no meio disso tudo está você. Agora, por favor, não sabote esse plano. Não sabote você mesmo. Porque o Senhor do universo te ama numa proporção incrível e Ele quer te ensinar a oração preventiva. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Porque nós fomos feitos para o bem, para as coisas boas. E como precisamos entender esta verdade. Queridos jovens, cuidado com o mal que tão de perto rodeia vocês. Adolescentes, cuide da sua vida espiritual. Cuidado, porque o pecado é desastroso, mas os braços do nosso Deus é poderoso. Por isso eu não sei para quem você corre, eu corro para os braços do Pai, a cada dia de manhã, e digo: Senhor Deus, quero pedir a Tua defesa sobre a minha família, por aqueles que são meus, pelas pessoas que eu amo, a Tua defesa, Senhor. Livra-nos do mal. E se o inimigo se levantar, fique tranquilo, você tem uma oração de poder, porque maior é aquele que habita em você do que aquele que age no mundo. É declaração divina. Não temos como substituir isto. Agora eu quero concluir dizendo o seguinte: o maligno tem falado muito ao coração dos crentes e tem persuadido os crentes, dizendo sempre a mesma coisa: Deus é bonzinho e eu sou mauzinho. Numa dicotomia, numa dialética infernal. Irmãos, a Bíblia diz que todo poder pertence ao Senhor. Ele é onipotente. Onipotente. Ele é o único que tem poder. Muitas e muitas vezes nós não aquilatamos o que significa a onisciência de Deus, porque só Ele é onisciente, irmãos. O diabo não tem poder nem de ler teu pensamento. Ele fica aguardando as tuas atitudes para imaginar o que você está sonhando no seu coração para te frustrar. Porque aqui dentro, Deus é adorado. Esse é o lugar secreto. Quando você contar seus sonhos, conta os seus sonhos para quem é de Deus. Porque o maligno não vê a hora de saber qual é o nosso sonho, para frustrar os sonhos de Deus. Mas os sonhos de Deus, como diz a canção, jamais vão morrer.
jamais vai morrer. O diabo não pode estar em todo lugar que ele deseja estar. Não pode. Só Deus pode. Por isso tira vantagem disso. Se o diabo não lê a minha mente, se ele não tem todo o poder, e se ele não pode estar em todo lugar, como que ele impera no mundo? Ei, não subestime o diabo. Ele desceu com a terça parte dos anjos celestes, e há demônios em todos os cantos. A maioria desses demônios estão em trevas, são cegos, não podem ver. E o maior desejo desses demônios é habitar num corpo humano para poder ver a luz do sol. É por isso que há tantas pessoas possuídas pelo diabo. Mas basta a voz de um cristão a dizer: em nome de Jesus, saia, que eles são obrigados a pegar tudo que possuem e bater em retirada, porque eles não são maiores do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa consciência faz-nos entender a oração do Pai Nosso e a expressão que diz: livra-nos do mal, livra-nos do mal. Porque quando eu digo essa expressão, eu digo: Pai, o pecado tão de perto me rodeia, mas livra-me dele, Senhor. Livre-me de pecar. Eu quero viver em Tua presença, em santidade e pureza de vida. Que seja o alto desafio da minha vida, mas é assim que eu quero viver. Eu quero renunciar o domínio do pecado sobre a minha vida. Eu quero vencer nesta noite toda a hoste do mal e dizer de novo ao Senhor: que Teu reino venha, Senhor. E eu quero viver o Teu reino sobre a face da terra, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por isso, enquanto estivermos orando, se o diabo tem cirandado com a tua vida, tem te infernizado, tem te dominado, eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Se você tem dado abertura ao diabo, eu quero orar pela tua vida. Se você tem brincado de vida cristã e você não tem o menor temor de Deus, tome cuidado. O pecado é destrutivo na sua vida. Se levante nesta noite para Deus e diga: Pai, eu preciso da Tua ajuda. Socorre-me, Senhor. Hoje, adultérios, prostituição, vícios, paixões, pornografia tem dominado o povo de Deus. É tempo de nos libertarmos de tudo isso. Deus tem chamado o seu povo para uma vida santa e reta na presença dEle. Não ouça o diabo dizendo: isto é impossível de alguém viver. É possível porque Deus diz: santificai-vos. Santificai-vos. Se Ele declarou, é possível. E eu e você temos que viver. Mas se o pecado, o orgulho tem dominado o teu coração e a tua vida, é tempo de você romper com esse ciclo vicioso da tua vida e numa noite como essa dizer ao Pai: Pai, eu quero que o Senhor me livre do mal, livre-me do mal. E você vai poder declarar: porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.